Olá, amigos que acompanham a programação do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos de volta para mais uma palestra na nossa série falando sobre a mediunidade. Essa a palestra que encerra essa série. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e hoje mais uma vez contamos com a presença de Sidney Fernandes nas respostas das nossas perguntas sobre mediunidade. Que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos mais uma vez tratar de alguns itens muito importantes relacionados com esse tema mediunidade. Sidney, gostaria que você colocasse um pouco os nossos amigos que nos acompanham a par daquilo que nós já falamos, né? Sobre o que é mediunidade e algumas outras situações, o que nos levou a abrir essa série de palestras, para depois a gente já começar com as perguntas para essa nossa programação de hoje, trazendo mais algumas respostas interessantes sobre mediunidade para os nossos amigos. Sidney. Bem, nós nos lembramos do conceito de mediunidade. Representa uma faculdade comum, acessível a qualquer tipo de pessoa, seja ela, não importa a cor da pele, a sua religião, o seu grau intelectual ou mesmo a sua moral. É uma faculdade. Em várias obras básicas da doutrina, encontramos a menção de que se trata, antes de mais nada, de um órgão que se desenvolve, a pessoa já nasce com esse órgão desenvolvido, é algo físico. Um órgão que fica mais ou menos na altura dos nossos olhos, mais para dentro do cérebro, que é chamado de glândula pineal ou epífise. Portanto, sendo um órgão físico, algo palpável, ela também está disponível, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Lembramos também que a mediunidade precisa ser bem conduzida, respeitada. Os espíritos superiores não se acumpliciam com as pessoas que levam a mediunidade para o campo do interesse. Eles não apoiam e se afastam quando nós nos desviamos do caminho correto e partimos para o interesse. Lembramos também que há médiuns investigativos em alguns países. E o fato de um indivíduo cobrar pelo seu trabalho não significa necessariamente que não exista um fenômeno. Mas, todas as vezes que se torna alguma coisa de interesse material, nem sempre podemos contar com a presença dos espíritos superiores. Mas há casos, e trouxemos aqui em algumas oportunidades, em que há autorização do alto e mesmo os médiuns remunerados são capazes de produzir fenômenos autênticos. Não é porque a mediunidade, em algumas situações, seja remunerada, que ela seja necessariamente fraude, que haja necessariamente a mistificação. Contamos aqui algumas situações interessantes, como, por exemplo, o fato de que a grande maioria dos brasileiros, independentemente da sua religião, aceita a comunicabilidade com os espíritos. Falamos, inclusive, que isso deve-se principalmente ao fato de que o nosso país tem raízes muito fortes relacionadas com a África, com os indígenas. E, de uma maneira geral, o brasileiro acredita, aceita a comunicabilidade com os espíritos, num percentual muito mais alto do que os elementos que pertencem à religião espírita, à Umbanda, à Quimbanda e ao Candomblé e outras mais que promovem a comunicabilidade com os espíritos. O que acontece com o médium que comercializa a mediunidade? Já falamos sobre isso. Normalmente ocorre o afastamento das entidades superiores, mas há situações em que temos comprovação de informações bastante elucidativas, é quando a espiritualidade entende
que naquele instante deve intervir no livre-arbítrio do homem. Não for assim, não haveria nenhum crime sem solução. Todos seriam solucionados pelos espíritos. Mas não é bem assim que acontece. Há médiuns investigativos que auxiliam a justiça, mas eles têm vamos dizer assim, uma atuação limitada. Contamos aqui um caso em que Chico Xavier participou de uma situação, ele estando em Minas Gerais, e um crime ocorrido em Goiás, quando então Chico Xavier recebeu uma carta da vítima daquele crime, inocentando aquele que estava sendo acusado. Foi algo assim surpreendente, que até hoje está nos anais da justiça, a influência de uma carta psicografada na decisão de alguns jurados. Falamos também de um caso que consta da Revista Espírita, quando uma viúva estava ficando desamparada. À noite, seu marido a conduziu até a sua escrivaninha, ele já morto, evidentemente, e mostrou a ela que numa repartição secreta existia um testamento que a protegia, já contando, talvez, com a ingratidão de seus filhos, dos seus enteados, dos enteados da viúva. E no momento em que o testamento foi aberto, ela pediu autorização ao oficial e mostrou, nesse compartimento secreto, uma decisão do seu marido, que já estava morto, mas ele havia deixado algo que a protegia com uma pensão e com a residência onde ela morava. Uma clara interferência do plano espiritual para proteger uma pessoa encarnada. Isso não é muito comum, mas não é impossível. Então, Theo, agora eu fico à sua disposição para mais alguma questão que você tenha aí para encerrarmos hoje o desenvolvimento desse tema mediunidade. Eu falo encerrar apenas por questões didáticas, porquanto é um tema que não tem fim. Nós poderíamos ficar aqui um ano estudando esse tema. Aliás, nos preparativos para aqueles que querem exercer a mediunidade, a pessoa tem que passar pelo menos por um curso de 6 meses, depois mais um ano, depois mais 6 meses, para ela finalmente estar habilitada a participar de uma reunião mediúnica. Você vai me dizer assim, então, quer dizer que precisa de diploma para ser médium? Não é isso. Nós precisamos conhecer o fenômeno para não distorcê-lo e para entendermos a sua importância, principalmente no que diz respeito à dignidade com que o assunto deva ser conduzido. Os espíritos superiores, aqueles com quem vamos nos comunicar, merecem o nosso respeito. Daí a necessidade de estudo para que conheçamos bem o fenômeno. Estou à sua disposição, Theo. Sidney, como você disse, o assunto é amplo e nós teríamos aí muitas outras perguntas a fazer. Mas nessa palestra, onde encerramos por momento esse tema, eu gostaria de começar com uma pergunta que nos foi feita certa vez no programa Pinga Fogo, o qual nós apresentamos nas redes sociais do Centro Espírita Amor e Caridade, todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas. Por que, Sidney, é tão raro os médiuns de grandes feitos, ou aqueles médiuns que, vamos usar o termo, de grandes poderes, que fazem grandes coisas no sentido de ajudar pessoas? Por que são tão poucos que dá para a gente meio que contar nos dedos essas pessoas? Você acha que é uma grande carga e tem que ser médiuns escolhidos a dedo? Ou são médiuns que até têm esse poder, mas não o colocam à disposição das outras pessoas? Se nós formos comparar os fenômenos que ocorriam no século XIX com Allan Kardec, depois até com Leon Denis, eu acabei de ler uma obra relacionada com Leon Denis, que mostra comunicações extraordinárias, até do próprio Allan Kardec. Leon Denis era bem mais novo,
ele desencarnou já no século XX. Então, eu me lembro perfeitamente de comunicações de Kardec, como, por exemplo, quando Leon Denis, já em idade avançada, ele foi convidado para participar de um congresso espírita em Paris. E ele falou, mas eu estou muito velho já, a minha saúde não ajuda. Coloquem o Flammarion para falar do meu lugar. Flammarion era um astrônomo, inclusive falou no túmulo de Kardec, no seu desencarne, no dia 1º de abril de 1869. Kardec faleceu dia 31 de março. Dia 1º de abril, no cemitério de Montmartre, que foi o primeiro cemitério para onde foram os restos mortais de Kardec. Um ano depois, ele foi para o cemitério mais conhecido, o Père Lachaise. Mas Flammarion fez o discurso de despedida de Kardec. Pois bem, quando Leon Denis estava tentando se esquivar da obrigação de participar desse congresso, eu repito o que ele disse, deixe para Flammarion, que ele vai dignificar muito a doutrina nesse congresso. O médium, inspirado pelo espírito comunicante, eu acho, não tenho certeza, mas talvez fosse Allan Kardec que estivesse se comunicando, disse assim claramente para Leon Denis, Flammarion não estará lá. Mas como assim? Ele vai faltar? Ele vai se omitir? E o espírito repetiu, Flammarion não estará lá. E com efeito, Theo, alguns meses antes do congresso, Flammarion desencarnou. Nós não temos mais essas grandes mediunidades. O último grande médium foi Francisco Cândido Xavier. Temos ainda Divaldo Franco e temos outros irmãos ainda lá de Uberaba que desenvolvem um bom trabalho, mas nós percebemos de uns tempos para cá que realmente foram rareando as grandes mediunidades, mesmo porque é uma evolução natural mesmo da comunicação dos espíritos, que passam a se comunicar conosco, não tanto mais através da mediunidade inconsciente ou semiconsciente, mas o futuro da mediunidade é a inspiração, através da qual todas as pessoas, algumas mais, outras menos, poderão ter acesso às informações dos espíritos, que vêm nos trazer orientações, não necessariamente por intermédio de um médium, mas diretamente aos nossos ouvidos, soprando em nossas consciências, orientando-nos. E você vai me perguntar assim, mas eles podem influenciar nossas vidas? O próprio Livro dos Espíritos diz que muito mais do que nós supomos. E eles, quando estão nos protegendo, e olha só que coisa extraordinária, Theo, todos nós temos à disposição um mentor espiritual de nível superior ao nosso para nos proteger. Você vai me perguntar, mas eles só trazem inspirações, só coisas assim relacionadas com pensamento negativo. Eles nos protegem em tudo. Inclusive, o artigo que eu estou escrevendo agora mostra alguns casos de clara proteção dos espíritos. Não sei se você ficou sabendo, aconteceu um atropelamento de uma criança de 2 aninhos que foi jogada para o alto e o carro passou com as 2 rodas nas perninhas da criança. Quem vê a cena, a gravação do vídeo de câmeras de vigilância, não acredita que aquela criança saiu viva dali. E ela sofreu apenas alguns arranhões, perdeu um dentinho e um cortinho na nuca e só isso. Ninguém acredita. E aí, o que a ciência fala? A ciência dá a sua explicação, mas, na verdade, tivemos ali a presença do mentor espiritual, do protetor espiritual, da equipe da espiritualidade, mercê dos méritos daquela criança, daquela família, para que a criança não sofresse nenhuma quebradura e não sofresse danos maiores. Então, Theo,
É assim que os espíritos vão atuar a partir de agora, de uma maneira muito discreta, muito suave, e não podemos esperar assim atos espetaculosos, varinhas mágicas, mas sim inspirações dos espíritos que vão nos conduzir de acordo com a nossa sintonia para caminhos melhores. Também não podemos ficar esperando que os espíritos nos intuam bons espíritos, Theo, se nós não merecermos a sua presença. Tanto merecimento para que as coisas deixem de acontecer, as coisas ruins, como no caso a morte dessa criancinha. Eu até me lembro de um outro caso, num acidente aéreo que aconteceu em 1973, quando um avião da Varig estava para aterrissar em Paris e os compartimentos internos, a começar dos banheiros, pegaram fogo e todos os passageiros morreram, menos um. E até hoje as autoridades aéreas que cuidam das investigações não conseguem, mais de 40 anos passados, não conseguem explicar como aquele rapaz se salvou. Aquela fumaça negra que, na verdade, não houve assim pânico, ele descreve agora, não houve pânico porque a fumaça negra que cobriu, que inundou todo o avião, intoxicou todas aquelas pessoas. E agora se pergunta, como é que aquela criancinha e esse rapaz se salvaram? Eu vou um pouco até mais além, Theo. Nós estamos passando agora por um momento difícil no mundo inteiro e, inexplicavelmente, algumas pessoas são imunes ao vírus que está assolando o mundo inteiro. O que elas têm de diferente para receber essa ajuda? Ou mesmo situações do Alzheimer, em que a pessoa teria todas as características para perder a memória, para perder as funções, e elas não perdem. E depois, com autorização da família, é feita uma autópsia, e o indivíduo, no cérebro do indivíduo, ele tinha todas as características físicas para ter o Alzheimer, as placas que provocam Alzheimer. E por que ele não teve? A ciência não sabe responder. Tudo isso, Theo, pertence à espiritualidade, só ela pode explicar, mas sem dúvida, temos à nossa retaguarda espíritos protetores que nos auxiliam quando merecemos, quando é possível. Daí, Theo, eu encerrar respondendo a sua pergunta, que a mediunidade do futuro será essa, a de um contato direto com o protegido, desde que, evidentemente, ele mereça receber a informação ou a proteção. Isso vem diretamente dos espíritos para as pessoas que estão encarnadas. Theo. Sidney, você falou aí sobre a mediunidade do futuro e essa relação com os espíritos. Aí vem a pergunta, o que seria mais importante, Sidney? Acreditar nos espíritos e ser bom médium ou promover a própria renovação moral? O contato com os espíritos, Theo, não me interprete mal, eu não estou dizendo que de uma hora para outra não existirão mais médiums. No Centro Espírita Amor e Caridade, nós temos aí quase 100 grupos mediúnicos que se reúnem durante toda a semana em nosso centro. O apoio aos desencarnados vai continuar. O auxílio àqueles que estão perdidos no espaço e não se encontraram ainda tem que continuar. E as orientações vindas dos espíritos, elas jamais deixarão de existir. O que eu quis dizer na minha resposta anterior é que não teremos mais à disposição os grandes médiuns, né, como esses que são citados pela literatura espírita. Mas, em relação à sua resposta, nós podemos dizer que a mediunidade ela permite
que nós tenhamos um contato com a espiritualidade. Antes de mais nada, ela permite que nós tenhamos a cabal prova de que a espiritualidade existe, a continuidade da vida. Tudo isso é importantíssimo. Os espíritos, Theo, eles, não sei se você está lembrado, você é jovem ainda, mas havia um comercial de vodka em que o indivíduo estava olhando para o espelho e a sua imagem, assim, toda desgrenhada, dizia para ele mais ou menos assim: eu sou você amanhã. Isto é, dizendo para o indivíduo assim: olha, você não toma qualquer porcaria, não, porque senão você vai ficar do jeito que eu estou. Na verdade, Theo, quando os espíritos nos procuram, principalmente os sofredores, eles estão dizendo para nós: olha, toma cuidado com a sua vida, toma juízo, meu filho, como diria Richard Simonetti, toma juízo, senão você vai ficar do jeito que eu estou. Então, a mediunidade é muito importante. E pessoas de elevada sensibilidade nos auxiliam a ver como será a nossa vida espiritual se nós não nos comportarmos adequadamente segundo os padrões evangélicos. Mas aí eu lhe pergunto, Theo, que importa acreditar nos espíritos, ter essas formidáveis revelações, essas manifestações que nos chamam a atenção? Que importa se esse contato com os espíritos não nos torna mais benevolentes, mais indulgentes e mais pacientes em relação ao próximo? De que vale nós sermos excelentes médiums, bons intermediários, bons instrumentos, se nós continuamos orgulhosos, invejosos e avarentos? Todos os homens, Theo, poderiam acreditar perfeitamente na manifestação dos espíritas, nas manifestações espíritas, e mesmo assim a humanidade continuar do jeito que está. Eu acho que depois desta situação, porque a humanidade passou, nós vamos ter que ter mais juízo, porque a morte chegou perto de muita gente. E isso é um motivo para a gente fazer uma reflexão. Acima de tudo, Theo, nós temos que entender que mais importante do que nos tornarmos médiuns bons, instrumentos bons, será promover a nossa renovação interior, continuar lutando para domar nossas más tendências e, finalmente, nos tornarmos pessoas dignas e espiritualizadas. Não de nada adianta ser bom médium se nós não somos médiuns bons, pessoas boas que lutam para superar as suas más tendências e promovem a sua renovação moral. Isso é o mais importante, Theo. Sidney, uma pergunta também que nos chega com uma certa frequência é sobre, se você pode nos dizer, existe assim algum tipo, pelo menos hoje em dia, você citou algumas pessoas, alguns médiuns um pouco mais antigos, né, que já não estão entre nós, pelo menos nessa atual vivência, talvez se já foram para o mundo espiritual, já reencarnaram, mas isso a gente não tem o conhecimento. Existe algum tipo de mediunidade que hoje em dia é raro, Sidney, que antigamente, vamos dizer assim, era um pouco mais comum entre os meios onde a mediunidade ela é mais atuante? Aí eu faço a pergunta de uma maneira mais direta. Qual o tipo de mediunidade mais raro hoje em dia? Se nós formos estudar um pouco a Revista Espírita de Allan Kardec, que, aliás, ela não é muito lida, e além das obras básicas, eu tiro muitos dos meus casos, das minhas inspirações, do dia a dia de Allan Kardec. É como se fosse a internet da época. Ele começou com a Revista Espírita em 1858 e ele a dirigiu até o ano da sua morte, 1869.
ela ainda continuou sendo publicada, mas eu estudo, leio esses volumes que foram dirigidos pelo próprio Allan Kardec. Pois bem, ali nós encontramos, Theo, coisas extraordinárias. Alguns casos que eu contei para você, eu os tirei de lá. E situações assim muito interessantes. O meu próximo livro vai tratar de um assunto relacionado com um indivíduo que insistiu muito nos seus interesses particulares e não ousou usar de meios ilícitos, até cruéis, para atingir seus objetivos. E ele chega na espiritualidade, ele chega na velhice com graves transtornos mentais. Mas ele sabe que ele errou, sabe que ele fez muita coisa errada. E olha lá, o fato que eu vou lhe contar, que eu utilizei esse fato para colocar no meu livro, mas é um fato narrado pela Revista Espírita, quando um indivíduo, de madrugada, vai até o cemitério e ele, embaixo de chuva, ele desenterra um cadáver e leva para sua casa para pedir perdão. Olha só até onde vai a senilidade e o peso das coisas negativas que fazemos em relação a outras pessoas. E aí a governanta dele, olha, ele ajoelhado na frente daquele cadáver já carcomido pelos vermes, e ele ajoelhado ali pedindo perdão. E esse fato está lá na Revista Espírita. Então, nós temos aí muitas situações lá descritas. E temos, dentro desse tema que você me apresentou, grandes manifestações de psicografia, vozes diretas, espíritos que acabam se transportando, se bilocando para outros locais, com provas escritas. Um jovem, por exemplo, durante o sono, ele é conduzido, esse fato eu utilizei no meu livro Luzes em Paris, não sei se você está lembrado, em que ele se transporta para uma outra cidade e tem contato com as pessoas daquela cidade, e tempos depois, as pessoas, através de uma correspondência, comprovam, enfim, mediunidades extraordinárias. Fotos que eram tiradas aparecendo os espíritos, sessões de materialização, fenômenos assim de vozes diretas. Aliás, uma das coisas que Kardec muito combatia era a exploração de médiuns que compareciam aos teatros para dar verdadeiros shows de mediunidade. Mas isso, como já falamos ainda hoje e em programas anteriores, em palestras anteriores, na verdade, eles, como cobravam, dali a alguns tempos não contavam mais com os espíritos para compactuar com aquela mercantilização, mas não deixavam de ser grandes médiuns. O fato de cobrarem não significava necessariamente que eles não tinham mediunidade. Já falamos sobre isso, né, Theo? Que em algumas situações ocorre a anulação do fenômeno mediúnico, a suspensão da mediunidade. Então, Theo, aqueles grandes fenômenos de materialização, psicografia, uma coisa que não se recomenda nem por Kardec, mas ele fazia isso constantemente, mas ele tinha grandes médios à disposição, é a evocação. Ele mesmo fala, olha, a melhor maneira de você ser enganado é você evocar algum espírito. E temos ali situações em que as pessoas evocavam mesmo os espíritos. E nem sempre eram enganadas, não, porque havia provas de que o espírito efetivamente ali comparecia. Hoje nós não contamos com esses grandes médiuns.
Quando você começa a ler o Livro dos Espíritos, Theo, ou mesmo ontem eu estava lendo um trecho do livro, um livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, Chico Xavier se utiliza ali de termos que eu até hoje preciso usar o dicionário, a internet para saber. E Chico tinha uma cultura tradicional, convencional, limitada, mas é que ele tinha uma cultura anterior, de vidas anteriores, com isso ele tinha um vocabulário bastante extenso. Então, nós não contamos mais com grandes médiuns do século XIX, do século XX, e agora no século XXI, as mediunidades se tornaram bem raras. E talvez esteja com os dias contados a mediunidade inconsciente. E teremos que contar no futuro, e a partir de agora, provavelmente, com médiuns conscientes que falam sob a inspiração, repete aquilo que os espíritos trazem por inspiração, porque não contamos mais com grandes mediunidades, nem na área da psicofonia, nem mesmo na área da psicografia. Mas não deixaremos de contar com a presença dos espíritos e vai depender das boas intenções, do preparo, da boa educação, da disciplina, que são os componentes de um desenvolvimento mediúnico, para que os indivíduos possam servir ainda de ponte, de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material. Os espíritos continuarão se comunicando, eles continuarão trazendo. E oxalá, Theo, futuramente, possamos contar, como algumas experiências já ocorridas no passado, com a manifestação de espíritos através de instrumentos. Temos alguns ensaios nesse sentido, e pode ser que no futuro possamos nos comunicar com os desencarnados, por que não? Através do computador. E são ondas que vêm da espiritualidade e talvez futuramente as máquinas possam até captar essas comunicações. Sidney, você citou em palestras anteriores, hoje nós estamos aí nessa quinta palestra falando sobre mediunidade, onde a gente encerra aqui, pelo menos esse primeiro ciclo falando sobre a mediunidade, sobre não tem escolha esse ou aquele para que ele tenha o dom da mediunidade. Aí eu faço a pergunta, durante a minha programação reencarnatória, é possível, tem-se notícia de que eu poderia pedir para que viesse na minha próxima vida, na qual eu estou programando, como um médium? Isso é possível? Nós podemos preparar tanto o nosso desencarne como a nossa vida espiritual, e por que não, até a próxima encarnação, com os elementos que elegemos como importantes nesta vida. Então, a pessoa que estuda a mediunidade hoje poderá futuramente ter mais facilidade para desenvolver esse trabalho aqui na Terra. Mas, geralmente, isso, Theo, é resolvido no momento do planejamento da nossa reencarnação. Mas não vale aquilo que eu estou fazendo agora? Claro que vale. E isso vai ser levado em conta tanto pelos mentores espirituais, como por mim mesmo, no momento em que eu estiver planejando o meu retorno, um futuro retorno à vida material, uma próxima encarnação. Mas, normalmente, Theo, quando nós desencarnamos, nós passamos a olhar as coisas sob outro ângulo. Algumas coisas às quais damos muita importância agora, lá na espiritualidade, não damos essa importância. E, por outro lado, coisas em relação às quais estávamos assim um pouco distraídos, depois, quando tomamos conhecimento, e isso também não acontece de uma hora para outra, é um assunto que vamos falar futuramente, as recordações, mesmo lá na espiritualidade,
são gradativas. Nós não suportaríamos as realidades de vidas anteriores. Pois bem, Theo, quando estivermos nos preparando para uma nova vida, todos esses elementos vão ser colocados na balança. Tanto essa decisão, essa eventual decisão sua atual de futuramente você ser médium, como as suas vidas pregressas, as pessoas com quem você teve contato, os reencontros que você tem na espiritualidade e como serão os objetivos que você terá que alcançar na sua próxima vida. Quais são os degraus que você vai ter que percorrer. Então, Theo, não é impossível, mas muita coisa tem que ser considerada no momento que estivermos no planejamento da nova vida. Sidney, em se tratando também de a pessoa vir com a mediunidade, já falamos também sobre as pessoas que querem usar, as pessoas que não querem usar, o fato dela dar uma afastada ou não. Aí vem a pergunta, que também já foi feita no nosso programa Pinga Fogo. Qual é a minha responsabilidade quanto à mediunidade em eu sendo médium? Coincidência ou não, Theo, eu li sobre esse assunto ainda ontem nessa obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, sobre o mandato mediúnico. O simples exercício do mandato mediúnico não nos habilita a ter um desencarne melhor, a ter privilégios, a ter uma proteção espiritual. Mesmo porque, Theo, a mediunidade é uma faculdade. Agora, há pessoas que vêm com compromisso mesmo. Elas vêm como médiuns tarefeiros. Tem na sua programação espiritual exercer tarefas ligadas à mediunidade. Isso é uma coisa muito séria. É como se você assumisse um compromisso com o seu filho e depois, passadas algumas horas, você fala, não vou fazer isso não. Seu filho vai olhar você de frente, pai, peraí, você não se comprometeu comigo? Você não prometeu isso para mim? Ah, pois é, Robin, é verdade, eu prometi sim. Então tá bom, tá, então vamos fazer. Isso acontece também com o compromisso que assumimos perante o mandato mediúnico. Quando nós falamos que o indivíduo não é obrigado a exercer a faculdade, estamos nos referindo a essa sensibilidade um pouco acima da nossa. Mas quando vem um tarefeiro como esse que está sendo objeto da mídia agora, ele vem com poderes, vem com fluidos, vem com magnetismo, vem com uma equipe espiritual que vai assessorá-lo para fazer o bem. E ele, como diria minha avó, rói a corda e resolve desviar-se do seu caminho, ou usar mal a sua mediunidade, ou usar para interesses escusos, isso é uma coisa séria. O indivíduo está descumprindo um compromisso que ele assumiu na espiritualidade. Agora, no geral, Theo, nós temos alguma sensibilidade. Eu, por exemplo, não sou um médium ostensivo, mas não há um dia que os espíritos não tragam alguma novidade para mim. Como escritor, eu estou à disposição dos espíritos para trabalhar, para escrever, para conversar com você agora. Muitas coisas que estamos conversando, eles estão me intuindo aqui, olha, fala isso agora. Você pode notar que às vezes eu me desvio um pouco do assunto. São os espíritos que falam, olha, lembra daquele caso ali, conta isso agora. Então, eles estão me ajudando, estão me orientando. É uma maneira de você exercer o seu mandato mediúnico também. Assim como é também, Theo, você como radialista, que desenvolve um trabalho maravilhoso, desinteressadamente, porque você ama esse trabalho, eu sei que no momento em que você está lá, você é muito sensível, é uma pessoa de bons princípios. Eu sei que você sempre está falando para orientar as pessoas para o bem, para incentivar a sua vida, para dar mais entusiasmo, para evitar a tristeza. Eu sei, por exemplo,
de uma pessoa que não desgruda o rádio para ouvir você. Ele é destituído de visão. Você sabe de quem eu estou falando. E ele adora ouvir você. Para ele, você é uma coisa muito importante. Você não está deixando de exercer, Theo, de uma certa forma, um mandato mediúnico, mas de uma outra forma, como radialista, uma pessoa sensível às influências dos espíritos, e você está com as suas antenas ligadas constantemente, e eu tenho certeza, você nunca me falou isso, mas eu vou fazer a pergunta de público para você. Não acontece, às vezes, Theo, quando você está lá no rádio, lhe dá assim, na veneta, de falar alguma coisa, ou de se fazer alguma citação, ou mesmo alguma coisa que nós conversamos aqui, não vem para você a lembrança, olha, eu vou falar isso porque vai ser útil para as pessoas que estão me ouvindo. Isso não acontece com você, Theo? Acontece constantemente, Sidney, sempre. Quase todos os programas vem alguma intuição de eu abordar algum assunto assim como você diz, para ajudar uma pessoa, para melhorar, alguma coisa que é colocada assim. Eu estou falando, ou toco uma música, ou mesmo uma música que eu escolho me traz o assunto e eu acabo sempre citando alguma coisa. Isso significa responsabilidade mediúnica. Nós estaremos cumprindo, não necessariamente como médiuns ostensivos, numa reunião mediúnica, mas no dia a dia. É disso que estamos falando quando nos referimos à inspiração, às intuições, às advertências que virão, que vêm para nós, vinda dos espíritos, e estamos ali funcionando como autênticos médiuns, Theo. Sidney, a gente já abordamos vários assuntos e muitas vezes as perguntas elas meio que retornam com uma outra colocação, mas pode ser que a resposta é a mesma ou não. Aí eu pergunto para você, quem tem a chave para o acesso ao médium? Porque, vamos supor, uma pessoa que visita uma casa espírita ou até mesmo um centro de umbanda, ela tem uma preparação para o processo na hora que for praticar ali a recepção da mensagem ou do espírito em si. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, mas é um médium, existe o fator dela andar desamparada, aberta, Sidney, e o espírito poder se aproveitar dessa pessoa de alguma maneira, não assim para fazer o mal, mas de o espírito usar essa pessoa de algum jeito para que ele possa se beneficiar e com isso acabar prejudicando essa pessoa? Existe sim essa porta aberta ou não? Se a pessoa tem a chave, ela pode perder essa chave pode ficar com o espírito. Como funciona esse processo em uma pessoa que tem um certo desconhecimento desse processo, Sidney? Ninguém jamais está desamparado. Seja qual for a situação dela, seja qual for a sua cultura, a religião. Um irmão nosso que comparece a uma igreja evangélica e, de repente, tem as inspirações para falar, eles vão dizer, olha, é o Espírito Santo que está se manifestando. Não importa o nome, você já deve estar lembrado que numa das respostas dos espíritos, eles não se importam muito com o nome, com o qual os chamamos. Então, em qualquer circunstância, Theo, jamais nos falta o amparo da espiritualidade. Nosso protetor espiritual não permite que os espíritos nos façam de gato e sapato. Agora, vem uma outra parte. Mesmo que a pessoa tenha conhecimento doutrinário, aí voltamos àquela questão sua lá. É interessante que você seja um bom médium ou um médium bom. Se você for vamos tirar a palavra médium. Se você for uma pessoa boa, que você leva a vida a sério, uma pessoa que pode até não ter religião, mas é espiritualizada, tem empatia, preocupação, solidariedade com o seu semelhante, naturalmente, Theo, você vai ser envolvido por um halo de proteção que não vai permitir que o espírito faça com você o que bem entenda. Agora, se você é uma pessoa mal intencionada, você tem aí algumas más tendências, asila no seu coração
ódio, ressentimento, raiva, fala mal da vida alheia, fala palavrão com facilidade, e à noite você resolve ir ao centro de Umbanda, você é uma presa fácil para o espírito. Nem precisa ser médium. Basta você exercer esses maus hábitos, você adotar esses maus hábitos na sua vida, ser egoísta, egocêntrico. Lembra-se daquele caso do dentista que estava muito preocupado com ele mesmo e o mundo que se lascasse? Pois bem, Theo, muitas pessoas são assim, egocêntricas, e fazem mal para os outros. Comentamos ontem ainda, nos bastidores, a respeito do seu cunhado que desencarnou recentemente. Pois bem, falei para você, Theo, fique tranquilo, se é uma pessoa que não fez mal para o semelhante, ele vai estar protegido, vai ser ajudado, vai ser amparado. Assim também, Theo, quando você tem a sensibilidade mediúnica. É um fator a mais para que a espiritualidade o proteja, porque quanto maior a sensibilidade, maior a sua vulnerabilidade. Daí você ter que se manter na linha, comportado, orando, trabalhando, fazendo o melhor da sua vida, sendo honesto, cuidando da sua família, do seu filho, sendo fiel à sua esposa, sendo honesto no seu trabalho. Isso tudo, Theo, provoca a atração de bons espíritos que vão protegê-lo em qualquer situação, independente do local que você esteja, da religião que você professe, do ambiente que você esteja, você vai ser protegido pela espiritualidade. Agora, se você é meio descabriado, usa drogas, álcool, excesso de comida e faz bobagem na sua casa, no seu trabalho, aí, Theo, você fica com telhado de vidro, fica susceptível, vulnerável para os espíritos que queiram abrir a chave e fazer o que bem entenda da sua vida. Sidney, por último, não menos importante nessa nossa série de palestras sobre a mediunidade, uma pergunta assim meio, né? Não é uma receita de bolo, mas você poderia, melhor do que ninguém, dar assim uma dica para as pessoas que nos acompanham e têm interesse nesse assunto. Como usar a mediunidade na prática, Sidney? Richard Simonetti costumava dizer que não se concebe que o médium esteja afastado das atividades da casa espírita. Então, se o indivíduo frequenta uma reunião mediúnica, é bom que ele trabalhe também como voluntário no albergue, que ele trabalhe ajudando ali nos trabalhos da livraria, da editora, do bazar de roupas, que ele seja voluntário nas promoções que mantém a casa aberta para que ocorra a manutenção da casa. Então, o Richard sempre falava isso, que o médium não pode só exercer a mediunidade, ele tem que se deixar envolver pelas atividades do centro. Eu entendo, Theo, e partindo para um campo mais amplo, eu diria que toda pessoa com qualquer sensibilidade, ela deve ser bom profissional. Essa pessoa tem que honrar a sua família, tem que fazer o culto do evangelho no lar, ela tem que participar de ONGs que protejam a fauna, protejam a natureza. No momento de votar nos candidatos, votar naqueles que efetivamente vão trazer, tem boas propostas, boas plataformas para ajudar o país, as pessoas desfavorecidas. Isto significa ser bom médium. E quando falamos em médium agora, não estamos falando só dos médiuns ostensivos, mas de todos nós, que a qualquer momento podemos sofrer, receber a influência dos espíritos.
Não podemos esquecer, Theo, daquela informação de Kardec, quando diz que os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que nós supomos. E, no mais das vezes, são eles que nos conduzem. Conduzem desde que nós permitamos. Porque se nós atuarmos no bem, já dei um exemplo para você, se numa sessão mediúnica o espírito vem e diz assim, fala um palavrão, ele não fala, porque ele não está habituado a falar. Ele filtra e não permite que o espírito faça o que me entenda. Dê um murro na mesa, ele não dá, porque eu não sou agressivo, não vou dar um murro na... Então, ele limita a atuação do espírito. Mas limita como? Com o exercício do seu livre-arbítrio, com o exercício do seu trabalho, ele se mantém equilibrado, e porque a vida é um conjunto geral, Theo. Não dá para você só ser bom médium, você tem que ser um médium bom. E como é que você é um médium bom? Você é um médium bom porque ajuda os espíritos, ajuda as pessoas que o procuram, mas também ajuda o albergado, o drogado, a gestante que precisa de amparo, aquele que vai ao albergue e não tem onde dormir, ajuda aquele que procura casa precisando de um passe. Olha aí, há pessoas que não são médiuns ostensivos, mas são excelentes passistas. E ser excelente passista, Theo, não é só você ter um grande magnetismo, é você colocar-se à disposição nos horários, nos momentos que a casa precisa de você para ajudar o semelhante. Portanto, é esse conjunto, Theo. Quando nós nos colocamos à disposição do trabalho do Cristo, os bons espíritos se aproximam, nos dão apoio, e aí sim nós podemos nos desincumbir da nossa tarefa aqui na Terra, Del. Sidney, eu primeiramente quero agradecer por você ter me convidado a participar dessa série de palestras falando sobre a mediunidade e gostaria de estar à disposição, quem sabe, para futuras oportunidades em estar participando novamente em palestras juntamente com você, Sidney. Obrigado. E vocês que nos acompanharam, procurem as outras palestras também e vejam esse ciclo aí de 5 palestras, vocês vão aprender um pouco mais sobre a mediunidade. Sidney. Muito obrigado a você, Theo, pela sua colaboração. A sua presença em nossa palestra é muito útil e eu espero que os irmãos possam exatamente terem recebido da minha parte, da sua, Theo, algum elemento assim para que eles se orientem, para que eles possam ter um consolo e ter assim uma instrução mais adequada para o exercício da mediunidade e, além disso, para a própria vida, né? Porque nós estamos aqui todos não apenas para exercer a mediunidade, não apenas para nos reconciliarmos com os inimigos, não apenas para pagarmos nossas contas, mas, acima de tudo, para evoluir. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe sempre.